Hoje eu estou aqui para analisar um notebook um pouquinho diferente, porque ele não se enquadra na categoria de notebook puramente. Aqui a gente está falando de uma workstation, no caso o HP ZBook Firefly 14 G10A, que tem um nome bastante grande, mas não é isso que torna ele diferente de um notebook convencional que a gente já está acostumado. Porque se vocês só olharem para ele, vocês vão falar que pô, isso daí não tem nada de diferente também, parece um notebook comum. Afinal, é um notebook aqui retangular, tem suas conexões de um lado do outro, uma tela, teclado, tudo certinho, que não apresenta nada muito diferente aparentemente. Isso é porque grande parte dos diferenciais dessa workstation estão na parte de software e um pouquinho do hardware que eu vou falar durante o vídeo. Mas vamos começar pelo começo, que é justamente da definição de o que é uma workstation, que nada mais é do que o próprio nome sugere, uma estação de trabalho, aqui no caso de um notebook, uma estação de trabalho móvel. Mas para ser chamada assim, né, ter essa classificação um pouquinho diferente de um notebook convencional que você pode claramente usar para trabalhar, as workstations costumam ser testadas, otimizadas e certificadas de que elas são capazes sim de rodar com vários softwares profissionais de engenharia, arquitetura, desenvolvimento de software, de vários segmentos diferentes de trabalho, só que empresas de praticamente todas essas áreas vão pegar notebooks e computadores para fazer os seus testes, aprovarem, e se eles passarem, aí sim podem ser chamadas de uma workstation, pelo menos para esse segmento, que são aquelas empresas que desenvolvem os softwares necessários para você trabalhar, seja na criação de conteúdo com mídia, no desenvolvimento 3D, se você vai trabalhar com a criação de jogos, por exemplo. E aqui você tem a lista de várias fabricantes que são de vários campos diferentes, por exemplo, Bentley, a Blackmagic Design, que é quem faz o DaVinci Resolve, você vai ter os programas da Adobe, da Autodesk, então para realmente vários segmentos e tipos de trabalho diferentes, mas você pode selecionar aqui, por exemplo, o Autodesk, um AutoCAD, e aí você pode ver quais são as máquinas que são certificadas pela empresa para trabalhar com esse software. Então um dos pontos de uma workstation está aqui, ela foi pelo menos testada e aprovada pela empresa para garantir uma confiabilidade, isso é um ponto bastante importante para o trabalho, uma performance também adequada para lidar com aquele software, e muitas delas vão contar com otimizações específicas, seja de driver, seja de hardware, para trabalhar bem com as cargas mais pesadas desses programas. Então aqui já dá para ver que são notebooks, computadores, máquinas no geral pensados para um tipo de trabalhador mais específico, mas principalmente para empresas, porque muitos desses trabalhadores vão usar essas máquinas dentro da empresa, dentro do escritório, e aí que entra também grande parte dos diferenciais de software que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Mas esse modelo aqui, o HP ZBook Firefly G10, foi enviado pela própria HP para a gente fazer os testes aqui no padrão bench, né? Testar os programas da nossa forma, fazer a nossa análise e tirar a nossa conclusão se vale a pena os diferenciais de uma workstation ou se nada mais é do que um notebook comum com alguns recursos ali que não vão fazer tanta diferença. Então antes de eu te contar quais foram as minhas conclusões e o que eu achei de testar uma workstation pela primeira vez, não esquece de clicar no gostei aqui embaixo para apoiar o nosso trabalho por aqui e também de se inscrever no canal para você receber mais vídeos de notebooks, de periféricos e também para participar das lives que a gente faz por aqui toda semana. Então bora pro vídeo conhecer esse HP ZBook Firefly G10A. Eu vou começar pela ficha técnica falando de hardware e também do software para mostrar alguns diferenciais que esse HP traz em relação a notebooks mais convencionais. Começando pelo processador, esse modelo aqui é equipado com AMD Ryzen 9 Pro 7940HS com uma placa de vídeo integrada, né, a Radeon 780M. Então aqui a gente já vê esse nome Pro que indica que é um pouquinho diferente. De memória RAM ele está equipado com 32GB DDR5 a 5600 megatransfers por segundo. E aqui um ponto legal é que são dois slots físicos separados, né? Então aqui no caso equipado com 2 de 16. Então você pode fazer uma troca de memória, configurar com tamanhos diferentes ali e você fica livre para fazer essas modificações. Já na parte de SSD, ele veio com de 512GB da marca Kioxia, Gen 4 já com ótimas velocidades, 7000 de leitura e 5000 de gravação, então um SSD bem rápido, e conta com outro slot para você fazer a adição de mais um SSD se você quiser. De placa de rede, ele vem com uma MediaTek Wi-Fi 6E já, então é uma tecnologia de Wi-Fi já bem recente, ainda bastante atual nos dias de hoje, e muito rápido e bastante eficiente. E aqui na parte de GPU, a Radeon Graphics, que é exatamente a 780M aqui integrada ao processador. Indo agora para o software, um ponto diferente também desse HP é porque ele traz o Windows 11 Pro já de fábrica. Então aqui você tem o Windows 11 com alguns recursos a mais, principalmente para esse ambiente mais corporativo, de você trabalhar dentro de uma empresa ou trabalhar remotamente, porém com acesso a algumas coisas da empresa, que o Windows 11 Pro te permite, entre outras coisas, justamente esse controle remoto do computador. Bom, então já deu para ver que de sistema operacional ele vem com o Windows 11 Pro, mas até aí é um ponto que você consegue instalar por fora, você compra licença, consegue modificar do seu notebook convencional também, mas o hardware dele aqui também já é bastante forte. 32GB de memória RAM e também o Ryzen 9 7940HS que você não encontra em outros notebooks convencionais. Mas não é só isso, na parte de software ele ainda traz mais recursos interessantes por parte da HP. Então aqui no site de compra do ZBook Firefly você vê que tem vários recursos com o nome de HP Secure Erase, por exemplo, HP Sure Click, Sure Sense, Sure Start Gen 6. Então tem várias mudanças no software, parte deles são programas
programas que a HP pré-instala, que você pode usar, que vai facilitar a sua vida. Outros desses recursos são via BIOS, então são exclusivos realmente desse modelo. Como por exemplo, o HP Secure Erase aqui, ele é para te auxiliar na limpeza de dados do seu disco rígido, aqui no caso do SSD. Então lá na BIOS você vai ter acesso a parte de formatação, e aí vai ter uma parte que é o sanitizador de disco, que é realmente para limpar e garantir que não vai ficar recurso nenhum, caso você queira passar o notebook. Se for um computador de empresa, isso é bastante importante, né, para não ficar recursos ali que são muito importantes e confidenciais soltos em um notebook que pode ir para uma outra pessoa. Outro recurso interessante que eu vi aqui para citar só esses dois é o HP ShareClick, que a cada aba que você abre no seu navegador, ele cria uma máquina virtual. Então se você clicar em algum link malicioso ou baixar algum PDF estranho, algum possível malware que você acabe pegando, ele não vai afetar o seu computador por inteiro, porque ele vai estar separado nessa máquina virtual que a HP criou. Então são recursos para te trazer mais segurança, de novo, pensando claro no ambiente mais profissional, onde você tem informações ali que não podem vazar, alguns recursos e documentos bem importantes e sigilosos. Então é realmente para manter tudo ali bem protegido dentro do seu computador. Indo agora para o design e construção, o ZBook Firefly 14 G10, como o próprio nome já sugere, é um notebook de 14 polegadas, então ele é bastante compacto, né? Pequenininho, levinho, para facilitar justamente o transporte. Ele é um notebook que tem 315 mm de largura, 225 mm de profundidade e uma espessura de somente 2 cm. E de peso, só o notebook ele tem 1,5 kg e se você juntar com a fonte, sobe para 1,8 kg, ainda assim bastante leve. Fonte essa que é de 65 watts e USB-C. O material da construção desse notebook é alumínio, tanto na parte externa quanto na parte interna, só que ele é um alumínio com uma sensação um pouquinho mais porosa, não é aquele alumínio simplesmente liso. Você passa a mão, você sente que sim, tem uma textura aqui, tanto na parte de cima, na parte de baixo um pouco mais liso, mas na parte interna você também tem uma textura ali um pouquinho diferente, que deixa bastante agradável. Na tampa ele tem a logo HP aqui em baixo relevo em cromado, que deixa bastante bonito e bastante discreto. Já as laterais, onde ele traz as conexões, são arredondadas, então traz uma ergonomia bacana para ele, mesmo para você carregar de um lado para o outro com ele fechado. Não tem nenhuma ponta que fique machucando ou incomodando. E de conexões a gente tem o seguinte, do lado direito ele traz o P2 Combo, né, para você ligar um headset, fone de ouvido e microfone tudo junto, uma USB-A 3.2 Gen 1, uma trava Kensington e um slot para chip de celular para você ter acesso a uma rede 4G. Então aqui tem um outro diferencial que você não vai encontrar em outros notebooks mais convencionais, só que tem um porém. Para que isso funcione, você precisa configurar ele no ato da compra e pedir ali para a HP fazer a instalação e a configuração certinho. Aqui no nosso caso, ele tem a gavetinha, né? O slot de chip ele sai na mão, só que eu coloquei o chip que eu tenho no meu celular e eu não recebi a conexão, porque provavelmente ele não está configurado na parte interna. Tanto que quando eu desmontei esse notebook, dá para ver que tem alguns cabos que saem ali da placa de rede, só que eles estão meio soltos, encapados. Provavelmente faltou soldar alguma coisa ou incluir uma outra plaquinha um pouquinho diferente. Mas quando você for comprar e falar com a HP sobre esse notebook, você pode configurar. Já do lado esquerdo ele traz uma HDMI 2.0B, uma outra USB-A 3.2 Gen 1, só que essa aqui é energizada, então você consegue usar para carregar alguma outra coisa, e duas USB 4 com Thunderbolt 4, sendo que as duas têm saída de vídeo e suporte carregamento pela fonte, como eu disse que ela é USB-C. Mais para baixo ele tem uma gaveta que seria de um Smart Card Reader, que seria para ler cartões de fato, como por exemplo um certificado digital ou um cartão de autenticação, mas também é uma outra coisa, um outro recurso que você precisa configurar no ato da compra, que no caso ele é só uma gavetinha tampada por essa pecinha de plástico que a gente não tem como remover. Abrindo aqui a tampa, a gente tem um palm rest exatamente na mesma cor do resto do notebook, com a escrita ZBook aqui embaixo no canto, e também Bang & Olufsen aqui em cima do teclado, um pouquinho embaixo da tela, que é o nome da linha, ZBook, e Bang & Olufsen, a assinatura de som que esse notebook aqui traz. A gente tem também um leitor de digitais aqui do lado direito, embaixo da setinha, né, à direita do touchpad, e além do leitor de digitais, ele conta também com sensor infravermelho, ou seja, para desbloquear o notebook você tem três opções: o convencional, digitando a senha, o leitor de digitais e também o leitor facial via infravermelho. Isso porque ele não está configurado com o Smart Card Reader aqui, senão você poderia configurar também um cartão de acesso ali para entrar no notebook, ou seja, segurança aqui você tem bastante. Bom, e já que eu falei aqui da webcam, que ela tem sim um sensor infravermelho ali para reconhecimento facial, vamos fazer o teste da qualidade de imagem e som dela. É uma webcam que filma numa resolução já um pouquinho mais alta, 2560 por 1440, né, o Quad HD, isso tanto para vídeo quanto para foto. Para foto, em alguns lugares fala 5 megapixels, inclusive no próprio programa aqui da HP. Na configuração da câmera no Windows eu encontrei 3.7. Mas na qualidade de vídeo, né, que é o teste que a gente está fazendo aqui, é uma qualidade bastante boa, ela não distorce muito essa luz aqui, apesar de não deixar com uma definição 100% clara, mas é uma câmera boa, ela não apresenta muito ruído aqui, mesmo num cenário um pouquinho mais escuro. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que a webcam também tem uma travinha física aqui de privacidade, né? Então você consegue fechar ou abrir a webcam, a câmera, para evitar ser hackeado, alguma coisa assim, ninguém vai ter acesso à sua imagem.
Continuando aqui na parte interna, mas passando agora para o teclado e touchpad, o touchpad tem um tamanho bom, eu gostei dele. Ele tem uma espécie de cromado aqui, um chanfrado que deixa ele bastante bonito e elegante também em volta. O deslize do dedo sobre ele é muito bom, é um acabamento mais fosco e ele tem cliques extremamente silenciosos e confortáveis. Ele é realmente bastante firme, mas nem por isso pesado e muito silencioso também. Já o teclado ele é aqui um cinza mais escuro, então dá um contraste com o corpo do notebook. Essa versão, por ser de 14 polegadas, tem um teclado reduzido, né? Então ele não vai ter o teclado numérico. E nessa unidade que a gente está testando, que foi enviada pela HP, o teclado dele não é a BNT2. Mas lá no site da HP, em um dos modelos de ZBook Firefly à venda, uma pessoa fez a pergunta e a resposta foi de que sim, os modelos que são vendidos aqui no Brasil já vêm com o teclado configurado para o ABNT2 nosso português brasileiro. Além disso, ele é retroiluminado na cor branca, não sei se vai dar para ver muito bem aí, e ela tem 3 níveis, né? O desligado totalmente, o ligado mais forte, o ligado com baixa intensidade e aqui sim o totalmente desligado. Já falando da digitação, as teclas elas são bem rasinhas e firmes, só que ele tem um acabamento emborrachado na sensação da tecla e o digitar fica bastante gostoso. Ela não é uma tecla barulhenta também, é bem silenciosa. Eu achei bastante confortável, me agradou a sensação de digitação aqui do HP ZBook. Falando agora da tela aqui do HP ZBook, como eu já comentei, o tamanho ela é de 14 polegadas, ela é uma tela IPS, então aqui por enquanto a gente não tem OLED, nem mini LED, algo do tipo. Ela é Full HD de 60 Hz e cobre só 61% do espectro sRGB, então na questão de qualidade de cor e fidelidade de cor ela não é muito boa, inclusive ela não veio calibrada de fábrica, até porque ela não cobre os 100% do sRGB. E de brilho na nossa medição ela pegou 281 nits, então é um brilho bom, mas também nada demais. O ponto que é diferente desse painel aqui é que ele é touchscreen, então aqui a gente pode abrir uma pasta, de mexer no notebook, fazer todo o controle dele pela tela touch. Apesar de não ser uma tela de qualidade muito boa, você consegue pelo menos facilitar algumas coisinhas aqui para quem gosta. E nesse ponto da tela, de novo, fica mais claro pra gente que se tratar de uma workstation não quer dizer que é uma máquina que serve para tudo. Aqui, pelo visto, é uma workstation pensada para trabalhos mais administrativos ou que não vão exigir coisas tão gráficas, porque a tela não tem uma excelente qualidade para você trabalhar com criação, por exemplo, e esse modelo também não tem uma GPU dedicada, então vai te faltar potência de fato se você for fazer alguma criação 3D ou uma edição de vídeo muito pesada. Essa não parece ser muito a proposta desse ZBook Firefly G10. Fechando agora a parte multimídia desse notebook, vamos falar do áudio. Ele tem 2 alto-falantes que estão posicionados aqui na parte de baixo, então eles ficam numa posição que, dependendo do jeito que você usar o notebook, vai atrapalhar, né? Eles não estão virados para frente ou virados para cima. Pelo menos eles têm a assinatura Bang & Olufsen, né? Que fica exatamente marcado aqui na palm rest, em cima do teclado. Isso dá para o notebook uma boa qualidade de áudio, porém não é tão boa assim quanto eu esperava depois de ver o nome marcado aqui. Quando você está usando ele em volumes mais baixos ou intermediários, é claro que é acima da média, né? Ter essa assinatura mostra que pelo menos não é o áudio mais básico de notebook que a gente já viu, porém se você aumentar bastante, chegar ali perto do seu 100% de volume, você vai sentir distorcidas no áudio, ele vai perder bastante na qualidade, e o volume que ele chega a atingir é de 87 decibéis, então é um volume alto, porém eu pararia ali no seu 60%, porque a qualidade começa a ficar pior acima disso. Mas bom, se é uma workstation, uma máquina de trabalho e um notebook, uma coisa que ele tem que ter é uma boa autonomia de bateria, certo? Ele conta aqui com uma bateria de 51 Wh, então de tamanho nominal não é nada demais, porém ele entregou uma autonomia até que legal, 8 horas e 55 minutos, ou seja, 535 minutos aqui no nosso teste. Lembrando que é o teste de vídeo playback, então a gente deixa rodando um vídeo em Full HD no YouTube com o brilho da tela controlado em 100 nits, sem volume, com o LED do teclado desligado e usando o modo de economia de bateria do software e do Windows, e 8 horas e 55 é o suficiente para um dia inteiro de trabalho da maioria das pessoas, se for um uso básico. Porém, quando a gente coloca aqui na tabela versus alguns notebooks que usam já Snapdragon X Elite ou Intel Core Ultra Lunar Lake, que é o caso dos 2 líderes aqui dessa tabela dos notebooks que eu selecionei, a gente vê que ele fica ali na parte um pouquinho para baixo. Ele fica atrás, inclusive, de alguns notebooks que trazem placa de vídeo dedicada, como é o caso do Book 4 Ultra, e também o Dell Inspiron 16 Plus, tem uma 4070 e uma 4060, sendo então 9 horas de autonomia um resultado bom, porém não é nada surpreendente quando a gente coloca ele versus esses outros concorrentes. Lembrando, aqui são todos notebooks convencionais, posso dizer assim, não tem nenhuma workstation aqui, mas
a questão é o hardware, né, a performance versus a duração de bateria, ele poderia estar melhor posicionado. E já que a gente falou então essa questão de hardware, né, da performance, vamos ver como é que ele saiu nos testes de performance de fato, tanto de processador quanto nos testes gráficos, né, usando a 780M. Começando aqui pelo Cinebench R23 no teste multicore, o HP ZBook Firefly tá aqui com 15.004 pontos, uma boa pontuação. Nesse teste aqui ele só ficou atrás de notebooks que trazem já a placa de vídeo, no caso da Inspiron com a 4060, o Aero também com a 4060 e os Book 4 Ultra, que são notebooks, no caso do Inspiron e do Aero, bem maiores, no caso do Book 4 Ultra não tão maiores assim, porém eles já trazem uma fonte mais potente porque precisam alimentar a placa de vídeo também, e apesar da GPU não ter interferência no caso do Cinebench Multicore, essa fonte maior permite que você consiga colocar mais energia quando você vai usar só o processador, que é o caso aqui. Então enquanto no ZBook Firefly a gente tem uma fonte de só 65 watts, ou seja, o Ryzen 9 vai consumir no máximo 65 watts, os outros notebooks já contam com fontes de pelo menos 140 watts, podendo deixar aí uns 100 watts para o Core Ultra 7, o Core Ultra 9 no caso do Book 4 Ultra, e o Aero e o Dell Inspiron podem usar ainda mais. Então entre os notebooks sem placa de vídeo dedicada, como é o caso aqui, aí sim ele fica 11% na frente do segundo colocado, que foi o ZenBook 14X OLED, que contava com o i9 3900H. Indo agora para o Cinebench R23, só que no single core, ele também traz uma boa pontuação, 1.785 pontos. Aqui a variação é bem menor, né, e você não tem tanto essa demanda de energia, então notebooks com a placa de vídeo dedicada, como por exemplo o Book 4 Ultra com a 4050, já fica aqui para trás, né? Isso mostra que o Ryzen 9 ele tem sim um bom single core também. Dá para perceber que ele é o único Ryzen aqui dessa lista. Os outros notebooks ou trazem processadores da Intel ou processadores da Snapdragon, no caso o X-Elite. Vamos ver então no Cinebench 2024, né, a versão mais nova do Cinebench, começando de novo pelo multicore. Ele 878 pontos, empatado com o Gigabyte Aero e um pouquinho na frente do Dell Inspiron, que também são notebooks com placa de vídeo dedicada. Então aqui a gente já não teve aquela mesma diferença do Cinebench R23, e quem se destaca aqui é o Book 4 Ultra, mas também não é uma diferença tão absurda assim. 10% é relevante, mas o ZBook Firefly conseguiu mandar bem aqui mesmo no multicore no Cinebench 2024. E no Cinebench 2024, agora single core, ou seja, isolando um único núcleo do processador, aqui ele também mandou uma pontuação muito boa, 105 pontos. Quem se destacou nesse caso foi o Core Ultra 7 Lunar Lake, já de nova geração, e o Snapdragon X-Elite do Surface Pro. Mas considerando todos os notebooks que a gente selecionou por aqui, a pontuação dele tá sim bastante boa. Por enquanto isso mostra que sim, o processador aqui ele é bastante competente, ele é bastante capaz de lidar. Uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar, ele é um processador 816, então ele tem 8 núcleos e 16 threads, que é o suficiente para lidar bem com aplicações multitarefa no dia a dia. Indo agora para o último teste sintético de CPU, o 3D Mark CPU Profile, o HP ZBook Firefly G10 pegou 6.943 pontos. Não é uma pontuação tão boa assim, mas também não chega a ser decepcionante. Ele tá dentro do esperado, eu diria. Vamos agora então para os testes de placa de vídeo. Lembrando, esse modelo aqui não conta com uma placa de vídeo dedicada, né? A parte gráfica dele é a 780M do processador. Então eu excluí o Aero, o Dell Inspiron e os Galaxy Book 4 Ultra dos comparativos, porque não faz sentido comparar uma GPU integrada versus uma 4060 ou 4070. Então começando agora pelo teste do Steel Nomad, o ZBook Firefly aqui mandou mal, né? Ele foi o último notebook da lista, considerando que a gente tem 2 Snapdragon aqui, o X-Elite, ou seja, a GPU Adreno deles, e 3 notebooks com o Intel Core Ultra. 2 Core Ultra 7 155H e o Core Ultra 7 258V com a Iris Xe mais forte da Intel. No Time Spy a gente tem alguns modelos a mais, inclusive o ZBook Firefly fica justamente na frente desses dois modelos, que usam processadores com placa de vídeo um pouquinho mais fracos. Só que de novo ele continua atrás da Iris Xe do Core Ultra 7 155H e também do Core Ultra 7 258V. Então vamos ver como é que isso se sai na prática. A gente colocou ele para rodar 2 softwares de edição aqui, começando pelo DaVinci Resolve, que inclusive é um teste que a gente vai começar a trazer mais em benchmark, aqui na sua versão gratuita. Ele demorou 41 minutos para fazer um render de um projeto, que foi exatamente o mesmo tempo que o Microsoft Surface Pro com o Snapdragon X-Elite levou. Um tablet barra notebook que vocês viram review alguns dias atrás. Então 41 minutos para fazer um render aqui, sendo 2 notebooks sem uma placa de vídeo dedicada, tá ok. Porém, quando a gente coloca para ele rodar a timeline desse projeto, que ele demorou 41 minutos para renderizar, aí a gente consegue ver que ele não lida tão bem assim, porque é um projeto que usa bastante efeito, né? Ele foi construído de fato para testar a parte gráfica, a placa de vídeo dos computadores. Aqui no caso, como ele usa um gráfico integrado, ele vai sofrer ainda mais do que um notebook ou um computador com uma placa de vídeo RTX, por exemplo. Então o preview e a timeline não ficaram tão suaves assim, mas de novo, é um projeto mais pesado. Tanto que se a gente troca de software e abre o Adobe Premiere para rodar justamente o projeto de um vídeo que já foi postado aqui no canal, aí ele manda super bem, inclusive com as partes gráficas ali, os Moji RTs, que são os títulos mais animados. Ele não sofre com isso, ele manda bem, dá para você editar, ver o preview, inclusive na qualidade máxima, tudo isso sem problema nenhum, e ele lidou super bem
também com o software da Adobe. E por fim, eu abri o Adobe Photoshop também para trabalhar no projeto de uma thumb para um vídeo no YouTube. Outro caso que ele também tirou de letra, ele mandou super bem, conseguiu inclusive usar a parte generativa do Adobe Photoshop ali sem nenhum problema, não demorou muito para fazer a geração da imagem. O Photoshop para esse processador com 780M parece ser bem tranquilo. Mas eu falei lá no começo que a gente ia testar o notebook da nossa forma, né, para tirar as nossas conclusões, e nenhum equipamento passa aqui pelos testes na bateria bench, podemos chamar assim, sem rodar um joguinho. Então aqui eu coloquei ele para rodar alguns jogos mais leves e ele deu conta super bem de GTA V, rodando a mais de 100 FPS. CS2 pegou uma média também de 105 quadros por segundo. Valorant bateu 177 FPS e até o Horizon Zero Dawn, configurado ali em Full HD no mínimo, rodou numa média de 41 FPS. Porém, nessa situação de jogo é onde a gente encontra o principal problema para mim dessa workstation, que é o seu aquecimento. Tanto nos chips, que ficam ali perto dos seus 80 graus da placa de vídeo, passam disso no seu processador, mas também no aquecimento da carcaça, tanto no palm rest como principalmente a região do teclado. E olhando pela câmera térmica, a gente também consegue ver que ele direciona parte desse aquecimento para a região da tela aqui, algo que a gente já viu e reclamou em notebooks gamer, como por exemplo o Acer Nitro V, já viu acontecer em Zephyrus mais para trás. Então aqui o ZBook Firefly também comete esse deslize, podemos chamar assim, de dissipar parte do calor num ar direcionado para a tela. Porém, se a gente analisar o barulho que esse notebook faz, aí é bem tranquilo, mesmo jogando, mesmo aquecendo dessa forma, ele pega ali 52 decibéis, o que é muito silencioso, é um notebook que você praticamente não vai ouvir. Esse contato que a gente teve aqui com o HP ZBook Firefly, lembrando, foi a nossa primeira experiência analisando uma workstation, e eu, sendo de fora desse mercado que usa workstations no dia a dia, consigo analisar de duas formas. Pensando em um notebook mais empresarial, ele me agrada principalmente por conta dos recursos que já vêm pré-instalados e também configurados na BIOS da HP, então são muito voltados para a segurança. Ele tem também as duas opções de você configurar um chip para 4G, né, e ter internet, sem uma internet mais segura, sem depender de Wi-Fi públicos, sem ter que rotear a internet do seu celular para facilitar o seu uso ali e o seu trabalho fora do escritório, fora de casa. E também tem a opção de você colocar ali um Smart Card Reader para usar uma chave de autenticação ou também um certificado digital, que são coisas que podem ser bastante necessárias e bastante úteis dependendo do seu trabalho. Além disso, o hardware que ele traz, esse Ryzen 9 7940HS com 32 GB de memória RAM, é um conjunto bastante potente que vai conseguir lidar com várias tarefas ao mesmo tempo e com programas mais pesados, porém não tão bem assim com a parte gráfica, né, como por exemplo no DaVinci Resolve ele não mandou tão bem, porque falta uma GPU dedicada, mas aí não é exatamente a proposta dessa versão. E ele traz tudo isso em um corpo que me agradou bastante. Esse notebook pequenininho, 14 polegadas, tem um excelente touchpad, um excelente teclado, que são coisas que eu valorizo bastante, né, principalmente no notebook que você vai trabalhar. Fazer o uso ali do que seria o seu mouse, no caso, de uma forma bastante confortável, a digitação também bem agradável. Ele tem um som bom, não é nada espetacular, mas é melhor que a média. É um notebook pequeno, leve, com uma boa construção, uma boa qualidade e também bastante sóbrio, né? Então ele não é um notebook muito luxuoso, mas eu acho que ele combina bem essa questão de ser um notebook mais premium com um notebook sólido e bastante discreto também. Mas outra forma de analisar, e talvez um pouco injusta, é justamente ignorar esses diferenciais de ser uma workstation, ser certificada, ter os recursos de segurança ali, e analisar hardware por hardware, performance por performance e construção versus construção. Aí nesse caso, a performance do ZBook Firefly vai ficar um pouco para trás, como vocês viram nos testes de processador e também nos testes de GPU, por ele não ter uma placa de vídeo dedicada. Alguns notebooks que já trazem uma GPU vão entregar sim mais performance, seja de processador quanto de placa de vídeo, que é o caso do Dell Inspiron, que é o caso também do Gigabyte Aero e principalmente o Galaxy Book 4 Ultra, seja a versão com 4070 ou a versão com RTX 4050. E na parte de construção aí vai mais de gosto. O Galaxy Book 4 Ultra, por exemplo, já é um notebook extremamente fino, tem uma tela um pouco maior, de 16 polegadas. O Aero já traz uma sensação um pouquinho mais pro luxo e menos no ser sóbrio, ser mais sólido, que é o caso aqui do ZBook Firefly. Mas principalmente esses dois modelos que eu citei já trazem telas OLED, e aí a diferença de qualidade é absurda, porque aqui a gente tem uma tela IPS, 60 Hz, somente Full HD e também que não cobre 100% do espectro sRGB. Tá, mas qual o preço desse ZBook Firefly? Faz sentido comparar ele com esses notebooks que eu tô mencionando por aqui? Então, no site da HP do Brasil você tem dois modelos, o Firefly G10 com Ryzen 5 Pro e o Firefly G10 com Ryzen 7 Pro. Ontem o modelo com Ryzen 5 Pro estava disponível para venda através do site da Calunga por R$ 8.600 e o Ryzen 7 estava esgotado. Então, considerando R$ 8.600 no notebook, vai ser basicamente o mesmo que esse daqui, só que com uma performance de processador mais baixa. Também metade da memória RAM, que no caso daquele modelo é somente com 16 GB, é um preço muito alto, principalmente se você analisar
pela segunda maneira que eu fiz aqui hoje. Então, se esse é o seu caso, que está procurando um notebook para trabalhar, mas não valoriza tanto assim os diferenciais de software que o HP ZBook Firefly traz, não esquece de dar uma olhada no nosso site, o benchpromos.com, que é onde a gente posta os notebooks em promoção pelos melhores preços, sempre com uma análise ali bastante de custo-benefício, mas também a gente coloca os novos lançamentos do mercado e também periféricos para completar o seu setup. Então dá uma olhada lá, que se uma workstation não é necessário para você, com certeza você vai encontrar o seu próximo notebook. Mas deixa aí nos comentários se você já usou ou se você usa no dia a dia uma workstation, como é o caso desse notebook aqui, e se você valoriza os diferenciais ou quais outros diferenciais tem que eu posso ter acabado não citando nesse vídeo, ou se você achou legal, interessante esses recursos, mas não valoriza tanto assim e quer de fato o melhor custo-benefício no hardware e performance. Aproveita que você rolou para baixo aí para comentar e não esquece de clicar no gostei para apoiar aqui o nosso trabalho e também se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.